Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Final do Grand Chess Tour, Fabiano Caruana contra Maxime Vachier-Lagrave, dois gigantes do xadrez mundial. Final que aconteceu em São Paulo, olha aí, a gente tem até as imagens aqui do local, né? Que é o WTC Event Center, no centro de eventos do WTC em São Paulo. Então, muito bacana, essa turma veio pra cá, né? E inclusive veio o Garry Kasparov pra fazer comentários e tudo mais. O Kasparov falou que vê o Brasil como um potencial, um país que tem muito potencial no xadrez, que ainda é muito desconhecido internacionalmente, né, como força do xadrez, como Índia, como Alemanha, como Estados Unidos, Rússia, enfim, os demais países, né, ali da Uzbequistão, Azerbaijão e por aí vai. O Brasil não tem essa mesma tradição, mas o Garry Kasparov falou que existe muito potencial, tem muita gente no Brasil, tem muito dinheiro também. No Brasil a gente sabe que não é a realidade da maioria das pessoas, mas tem muito dinheiro na mão de investidores, de grandes grupos, né, das empresas, dos empresários e tudo mais. Então o Garry Kasparov vê como um potencial local aí para o xadrez mundial, né? Isso ele colocou aí nas entrevistas. Agora é o seguinte, meus amigos, sinceramente, minha opinião honesta, muito legal ter tido esse torneio em São Paulo, mas as partidas foram muito chatas, na minha opinião, e não é culpa de ninguém, não é culpa da organização, não é culpa de ninguém, né? Então por isso que eu não tinha mostrado antes, porque realmente eu olhava as partidas, só teve empate. Todas as partidas clássicas empataram. Aí eu desanimava de mostrar, né? Eu falava assim, putz, não, vou mostrar o quê? Só pra mostrar, né? Só pra fazer um vídeo, aí não consigo. Quando não me dá ânimo, eu não faço vídeo, né? Então não me animou fazer os vídeos. Agora, na final rolou adrenalina, rolou emoção. E aí aqui sim, essa partida eu quero mostrar pra vocês. Essa aqui me dá alegria de mostrar. Então vamos nessa. MVL, o acrobata do xadrez, abre aqui a partida. Campeão do rei, partida de blitz, C5 foi jogado pelo Fabiano Caruana, defesa siciliana. Os cavalos são desenvolvidos e aqui o MVL abre a posição com D4. Peão toma, cavalo toma e aqui E5, oba, a variante Lowenthal. Cavalo atacado em geral vai para casa de B5, é a variante mais jogada. Se quiser jogar cavalo B3 pode, essa aqui é mais considerada a linha mais fina. Aqui D6 evita a entrada do cavalo e aqui cavalo de 1 em C3. Há quem joga em C4 aqui também, cavalo de 1 em C3 a 6, temos o cavalo voltando para 3 e agora cavalo vem para F6 seguindo o desarrollo. Bispo G5, muito comum nessa variante que caiu numa Pelican, né, Sveshnikov. Então é muito comum esse bispo G5 para poder lutar aqui pelas casas centrais claras. B5, ameaça esse garfo, tudo até aqui teórico. E aqui é muito comum jogar o lance cavalo D5, quando o bispo vem você troca, a maioria dos jogadores faz dessa maneira. Mas o MVL vai para uma ideia nessa posição, vai para o imediato bispo por cavalo. Interessante, uma linha um pouco mais rara. O Caruana só pode tomar de peão aqui, tomar de dama não é legal, porque a dama vai ter que perder um tempo, vai ter que voltar e as brancas começam a ganhar atividade. Tem até tema de sacrifício aqui que eu vou mostrar para vocês porque eu acho que é o que o MVL estava querendo jogar, né? Se aqui o jogador tá desavisado e joga dama toma, cavalo D5, joga a dama para defender a casa de C7 e bispo por B5 ganha muita iniciativa, porque aqui você tá ameaçando essa entrada e mesmo que você possa salvar aqui, tentar salvar a torre, não tem uma casa muito simples. Por exemplo, se você quiser segurar a rapadura aqui e jogar um torre B8, B4 vai para um ataque muito violento. A dama nunca pode capturar o cavalo por conta do duplo de cavalo ganhando a dama. E aqui então a dama já não tem mais para onde ir, né? A dama já ficou sem nenhuma casa. Aqui vai perder a dama duplo de cavalo, aqui vai perder a dama duplo de cavalo, aqui não pode. E se voltar a dama para cá, as brancas têm aqui cavalo de B em C7. Que ataque monstruoso, né? Com sequência de mate aqui nessa linha, tá? Então, pra vocês terem ideia, existe essa armadilha nessa variante. Se o jogador é desavisado, ele vai para esse lance que é o mais natural, mas o Caruana aqui imediatamente joga o lance peão toma. Claro, essa turma conhece, isso aqui é bem conhecido dessa galera. Cavalo D5 foi jogado F5, só os lances finos, jogados ao toque, os caras são enciclopédias ambulantes. Bispo D3 foi jogado, bispo em E6 desenvolve peça, roque, rei fica em segurança, não receando essa avenida aqui na coluna G. E o Fabiano Caruana decide trocar o bispo aqui pelo cavalo. Esse cavalo é muito forte, realmente é muito perigoso. Bispo toma, peão toma.
Cavalo em E7 atacando aqui o peão. E aqui C4 foi jogado pelo MVL. Os caras estão jogando pura teoria por enquanto. Ninguém gastou tempo para jogar isso. E são apenas os lances melhores, os finos da posição. Caruana segue com o fino. E4, até onde vai o preparo desses caras? Bispo E2 é o único lance. Bispo G7 é o melhor de todos. Dama D2, o melhor lance da posição. B por C4 captura o peão. Cavalo por C4 e aqui Roque, lance 17. Os dois jogadores fizeram até agora os melhores lances possíveis. O MVL fez ainda no preparo. O Caruana já gastou um pouquinho mais de tempo para encontrar. Ainda assim ele encontrou os melhores lances. Será que o MVL continua tendo preparo? Aqui o preparo diz que é torre de A em D1 seria o melhor lance da posição, ou G3. Aqui está fora do preparo do MVL porque ele vai para esse lance. Dama em F4, um lance que ele aqui considerou que é um lance bom, atacando aqui o peão de D6. Caruana encontra o melhor lance, cavalo por peão atacando a dama, e aqui dama por F5 também seria possível dama por peão, mas aqui dama por F5 foi jogado pelo MVL e o Caruana agora joga o lance cavalo em E7. E agora qual que é o problema dessa variante aqui para o MVL? Ele deveria ter capturado o peão central, porque esse peão vai começar a marchar com muita velocidade, ele é um peão passado, né? Então esse aqui que foi o problema todo. Não dá para tomar o peão central agora, por isso que esse lance do Caruana exclama por conta desse garfo terrível aqui. Então, que super lance aqui do Caruana. O MVL já um pouco assustado segue com o lance dama em H5 e aqui D5 ganha a iniciativa, cavalo atacado, torre de A em D1. O MVL quando tem peça atacada ele crava a peça que está atacando, ele contra-crava, ele contra-ataca, é um malabarista, é um acrobata do xadrez, é bonito de ver jogar. Por enquanto peão cravado, F5 foi jogado pelo Caruana, uau. E temos aqui o lance B3, não se incomodando ainda com esse cavalo que está atacado. Rei H8 foi jogado aqui pelo Fabiano Caruana, o melhor lance da posição. O cara é monstro, né? Não é um lance fácil você achar, Rei H8, mas coloca aqui o rei mais seguro. Temos o lance G3 e aqui dama C7 jogado pelo Fabiano Caruana, conecta as torres, coloca alguma atividade aqui tanto na diagonal de casas escuras quanto na coluna C, e o cavalo volta para casa de E3 com pressão nos peões, que por enquanto estão bem defendidos. Esse não, esse está atacado duas vezes. O Caruana tem que fazer alguma coisa em relação a isso e segue com essa pancada. O peão avança, o cavalo volta para casa de C4 e aqui cavalo D5, veja que execução bem feita aqui do Fabiano Caruana, um super lance, porque aqui a gente é tentado a jogar esse lance aqui. Não é que esse lance é ruim, né? Na verdade é até bacana, mas o ataque começa a virar pó, aqui as brancas vão sacrificar uma peça por dois peões e não tem uma continuidade muito forte para esse ataque, e queira ou não, esse rei não é o rei mais seguro do mundo. Por isso o Caruana vai para a melhor execução de todas, trazendo mais peças primeiro, esperando a hora certa. Bispo G4 foi jogado, MVL vai para mais um malabarismo, ele coloca o bispo aqui na cara do peão. O ponto todo é que ele tá torcendo para o peão tomar por conta do cavalo aqui, que vai ser capturado com uma pressão muito grande aqui nos peões centrais. Esse cavalo começa a ganhar força e o Caruana não pode permitir isso. Por isso o Fabiano Caruana segue com o lance cavalo em E7, tirando o cavalo da mira da dama, protegendo aqui o peão mais uma vez e ameaçando de fato capturar o bispo. Bispo H3 foi jogado pelo MVL. E aqui torre de A em D8 dá mais um pouco de suporte para o peão central e agora sim começa a ficar perigoso o avanço desses peões. Rei H1 foi jogado pelo MVL e aqui, meus amigos, torre D5 não é um lance fácil de encontrar jogado pelo Caruana. Vamos ver qual a ideia dele. Já coloca uma ameaça aqui perigosa, F4 passa a ser uma possibilidade. Torre de F em 1 foi jogado pelo MVL e aqui torre em C5, o melhor lance da posição, meus amigos. Por que não jogar esse lance direto aqui atacando a dama? Dama G4, por exemplo, e agora esse peão está atacado. Você vai ter que jogar um E3 e o Caruana fez as contas rapidinho porque ele já está com pouco tempo no relógio e achou que essa variante não era tão promissora quanto jogar primeiro aqui com torre em C5. Bispo G2 foi jogado, o cavalo de novo insiste na casa de D5 e agora o cavalo está protegido aqui pela torre, não tem mais nenhum tema aqui para cima desse peão, G4 por exemplo. Por isso a partida segue com dama G5 e o Fabiano Caruana vai fazendo uma masterpiece, meus amigos, com o cavalo C3. Olha onde foi parar esse cachorro.
Torre D2 foi jogada e agora F4. No momento certo, o Caruana dá essa tijolada para cima do MVL, a dama atacada, já não tem tantas casas, dama G4 foi jogada e F3. Meus amigos, como é possível uma partida tão bonita em tão pouco tempo no relógio? Olha isso, uma partida de esmagamento. Bispo vem para H3 e agora dama C6, lances extremamente precisos. Uma diagonal maravilhosa aqui para dama. Temos o lance dama em E6, propondo trocas. O Caruana pensa aqui, faz os cálculos e mesmo com o tempo caindo, ele vai para o melhor lance. Dama toma, bispo toma, vai para as trocas e segue com essa ideia de jogar D3, dando super suporte para o cavalo que vai chegar aqui em E2. Olha o esmagamento completo. Cavalo vem para E3, cavalo vem para E2. Olha essa formação aqui. Isso aqui é bonita, essa formação de árvore de Natal aqui. Eu não sei o que é isso aí. É bonitinho isso aqui, né? Eu acho que é uma mini árvore de Natal. Eu gostei dessa árvore, inclusive. Que formação bacana, formação rara. Aqui, torre de DD1 foi jogado agora pelo MVL, ele não tem muito lance, notem que não dá para lutar pela coluna C, não dá para tentar ir para coluna G, o rei não pode se mexer, tá ficando feio. Aqui, bispo D4 foi jogado agora pelo Fabiano Caruana, melhorando um pouquinho mais a posição agora do bispo. Bispo C4 coloca aqui a impossibilidade da torre poder avançar, uma vez que esse cavalo fosse eliminado. Por isso, bispo por cavalo foi jogado. Peão toma. E olha o que o Caruana me joga agora. A5, meus amigos. Tirando da mira do bispo, ganhando espaço na ala da dama. Dominação total. Temos o lance torre em F1, não restam muitos lances para o acrobata. A4 ataca a base, a defesa do bispo. Por isso torre D2 foi jogado e agora A3, um lance de esmagamento, tá quase em Zumbislândia. O MVL aqui, porque se ele avançar esse peão, cai o bispo, o rei não pode se mexer, vai ter que ficar mexendo com a torre para lá e para cá, ou sei lá, jogar um G4 aqui, que é o que o MVL acaba jogando. Rei G7 jogado pelo Caruana. Olha o domínio da posição. O que mais eu posso melhorar? Essa é a posição ideal, né? Você fala assim, o que mais que eu posso melhorar? Agora eu vou melhorar um pouquinho a posição do rei, né? São pequenas vantagens que vão sendo acumuladas e as brancas não tem como evitar. Notem que aqui essa torre não pode fazer nada, ela nunca vai poder ir para a coluna C. A partida segue com o lance torre em F2, lance triste. E aqui H5 foi jogado pelo Caruana. Uau! Peão toma, torre toma. E aqui o MVL em desespero, já em prantos. Não resta outra possibilidade. Vai para o sacrifício. Aqui ele começa a sacrificar já a peça para tentar soltar um pouco a posição, porque aqui é esmagamento completo. Já não tem mais o que fazer. Inclusive daqui a pouco tá vindo checkmate aqui. Não sei se dá para evitar isso aqui. Aqui não, Rafa, cuidado. Mas por aqui vai, né? Por aqui você começa a ameaçar checkmate. De repente você dobra aqui as torres, né? E vai pro mate. A posição é difícil. E o MVL desesperado segue com o lance bispo por peão. Temos peão toma e torre por peão, na tentativa agora de soltar um pouco o jogo, mas o Caruana não dá chance. Segue com torre em C5, ameaçando sequência aqui de checkmate. Por isso a torre tem que voltar ou o peão tem que avançar. H3 foi jogado pelo MVL e agora o Fabiano Caruana, meus amigos, vai para um lance de arremate nessa partida. Segue com o lance cavalo G3 com cheque. E o MVL abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. O que você vai jogar aqui? Você vai jogar rei G1, né? O único lance que sobrou aqui. Rei H2 também dá pra jogar, né? Qual que é o ponto todo? Tanto faz o que jogar. O próximo lance vai ser cavalo E4, atacando a torre e ameaçando também o peão. Avançar com o peão e também ameaçando ganhar essa sétima horizontal, ir para cima do rei com ataques de mate, né? Então, por exemplo, vou dar cheque aqui, vou tentar o contra-cheque, rei H6, não tem mais cheque, posição de Juscelino, acabou cheque, aqui não tem como mais dar cheque, por isso teria que jogar, sei lá, torre aqui em F1 para sair do ataque aqui do cavalo. Notem que não tem mais nenhuma outra casa aqui que poderia, olha, todas essas casas dominadas, todas, que masterpiece aqui, hein, do Fabiano Caruana. E aí estaria vindo torre C2, seguido de cavalo G3, e aí você fala, ganhei a torre. Será que ganha a torre agora ou tem alguma coisa melhor? Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar, de repente, se existe algum lance melhor do que capturar a torre, vale a pena. Se você encontrou o cavalo por torre, não fique triste, é um ótimo lance, provavelmente vai te levar para a vitória. Mas se você gosta de finalizar, né, o jogo mais rapidamente, se você não gosta tanto de jogar xadrez e já quer dar mate em 1 para acabar logo a partida, aqui eu espero que você tenha encontrado torre G2, aqui checkmate, né?
Então o Caruana estaria dando checkmate em poucos lances. Caruana fez uma ótima precisão nessa partida e por isso ele foi o campeão do Grand Chess Tour, meus amigos, 95.7. Que absurdo, né? Que absurdo. Uma partida, um espetáculo aqui do Fabiano Caruana para cima do MVL. Uma partida de dominação completa, né? Vejam aqui no gráfico, a dominação, não havia nada que o MVL pudesse fazer nessa partida. E aqui então a gente tem a classificação final. Notem que a turma empatou tudo, viu? Ó, as partidas, eu tô aqui no 2700, partida pensada. Empatou as 4 partidas aqui. Todo mundo empatou. Você fala assim, o Caruana aqui empatou com o Aronian e empatou com o MVL. E eles, como é que foram? Aí você vai lá e abre o gráfico do MVL. O MVL empatou todas com o Caruana e empatou com o Pragnananda, né? Aí você vai abrir lá o do Aronian, também empatou com todo mundo. Então, ele vai vir o do Pragnananda, também empatou com todo mundo. Então, foi chato nesse sentido. Das partidas clássicas foram um pouco monótonas, mas teve emoção aqui na final. E por isso, o Fabiano Caruana fica na primeira colocação, MVL na segunda colocação, Aronian ficou aqui em terceiro. Olha só, conseguiu uma vantagem grande para cima do Pragnananda, que finaliza aqui, portanto, na quarta colocação do Grand Chess Tour Finals. E é isso, meus amigos. Tá de parabéns aí o Caruana. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!